Minha gente, olá, 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 boa noite, boa noite. E aí, minha gente, tudo tranquilo? O assunto de hoje tá assim, ó, muito legal. É uma loucura quando a gente pega um número absurdo de pessoas que já abortaram 2, 3 vezes, né? E muitas vezes não tem nenhuma associação, quer dizer, não é feita nenhuma associação em relação... Boa noite, meus amores! Não é feita nenhuma associação, muitas vezes com dieta, não é feita investigação, muitas vezes o paciente é direcionado automaticamente para uma clínica de fertilização. E tem muita coisa pra gente fazer, mas muita coisa mesmo, assim, pelo menos pra gente investigar, né, pra ver o que a gente pode fazer. Então, eu escolhi esse assunto porque eu acho que é um assunto de utilidade pública, porque o que tem de mulher que perde bebê, né, só pra vocês terem noção, o que é aborto de repetição, o que é considerado aborto de repetição. São pelo menos 3 abortos, né, antes da 20ª semana. Então é muito interessante porque a gente pega isso com uma certa recorrência, né? Não é tão incomum assim, olá, olá, boa noite, boa noite. Então, minha gente, hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que é um assunto tão legal, né? Tem muita coisa que a gente pode avaliar em relação à nutrição. Como eu sempre falo, quem quiser, depois dos artigos que eu usei pra gente falar, entra no Telegram que eu coloco toda a live de hoje e coloco os artigos também, tá bom? Esse é um tema que eu confesso pra vocês que eu sou mega apaixonada desde 2001, quando eu comecei meu mestrado. Meu mestrado foi em infertilidade. Eu fiz meu mestrado na medicina, na ginecologia e obstetrícia. E meu trabalho foi justamente mulheres e homens, eu trabalhei mulheres e homens inférteis sem causa conhecida. Então eles tinham que fazer toda uma avaliação, tinham que passar por todo o processo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, avaliar tudo, todas as possíveis causas de infertilidade, tanto feminina quanto masculina. Quando era excluído isso, eles vinham para mim. E era muito interessante porque algumas coisas que agora, 2020, 2017, estão saindo, lá atrás eu já tinha observado que tinha algumas coisas associadas bem interessantes em relação a peso, a relação cintura-quadril, né? Então isso é muito interessante porque a gente não tem noção do quanto isso pode ser interessante. Então, para a gente começar a pensar em nutrição investigativa, eu sempre digo o seguinte: o que eu tenho que pensar quando chega um paciente para mim, né? Eu tenho que questionar, a primeira coisa que eu tenho que questionar para essa pessoa é em quanto tempo houveram esses abortos, né? Quanto tempo nos últimos 10 anos, como é que foi isso, né? Porque assim, ó, eu não posso chegar e dizer, e aí a gente tem que tentar entender. Por exemplo, eu tive um aborto com 18 anos, depois eu fui ter um aborto com 21 anos, e aí tu associa algumas coisas, por exemplo, assim, ó, a pessoa estava tomando anticoncepcional durante muito tempo, parou faz muito pouco tempo, isso pode acontecer por oscilação hormonal, que a gente vai ver agora. Então a primeira coisa que eu diria para vocês é o seguinte: chegou essa pessoa para vocês, essa mulher para vocês, te contando que ela já teve alguns abortos de repetição. Primeira coisa que tu vai questionar para ela é o seguinte: parece louco o que eu vou te dizer, mas tu vai começar, lembra que a nossa nutrição investigativa é como se fosse um quebra-cabeça, né? Exatamente como se fosse um quebra-cabeça. Então o que a gente vai fazer? A gente vai montar esse quebra-cabeça, né? Então o que a gente vai colocar? Primeira coluna, lembra? Na nutrição investigativa nós trabalhamos com 4 colunas. Na primeira coluna a gente trabalha queixa, na segunda coluna possíveis causas, terceira coluna possíveis tratamentos, quarta coluna resultados, combinado? Nossa queixa hoje aqui é justamente aborto de repetição. Então a primeira coisa que a gente tem que questionar essa mulher é o seguinte: tem histórico na tua família de trombose? Primeira coisa que vocês vão perguntar antes de chegar nela. Se a pessoa te disser o seguinte: olha, a minha mãe já teve, a irmã da minha mãe já teve, a minha irmã já teve, vai se colocar ali como uma possível causa. Tem um estudo que eu liberei para vocês, que eu vou liberar para vocês lá no nosso Telegram,
que foi um estudo feito agora em 2020, certo? Com 31.500 mulheres, olha o tamanho da corte, tá? Uma corte bem importante, e eles chamam de uma corte intergeracional. Essa corte intergeracional mostra que as gerações. Por quê? Eles mostraram nesse estudo de 31 mulheres, foi muito interessante essa ideia dessa corte. Eles mostraram que se a mãe já teve aborto de repetição, há uma chance, um P bem significativo, de que a filha ou as filhas também tenham tendência a abortar. Então isso é uma coisa importante que tu também tem que questionar, é justamente assim, ó, histórico na família de trombose, depois eu vou te explicar o porquê. Histórico na família de aborto, minha tia abortou, minha avó abortou. Não estou falando em aborto de repetição, estou falando em eventos de aborto, combinado? Minha avó abortou, a minha irmã abortou. Asterisco ali que nós vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Por quê? Eles começaram a fazer algumas associações extremamente interessantes. E sabe a primeira coisa que eles chamam a atenção em relação ao aborto de repetição? Disfunção endotelial. O que é isso? Essa mulher já tem mais tendência à formação de trombo, tá? Então as pessoas que tiveram riscos, por exemplo, tem histórico na família, não digo nem risco, histórico na família de pessoa com AVC, com uso de pílula anticoncepcional, ou trombose antes dos 30 anos, tudo isso para nós já está nos mostrando uma tendência, e isso é extremamente sério. E o que eu acho mais interessante é que isso não é questionado, sabe? Isso não é questionado. Então, existem algumas coisas que a gente precisa fazer. De novo, histórico na família de trombose. Número 2, histórico familiar de aborto, tá? Principalmente associado à família da mãe, tá? Da mãe. Outra coisa importante, questionar a família e a tua paciente de varizes, edema, aquele paciente que tem edema no final do dia, tá? Se tem histórico na família de AVC, porque a gente vai começar a traçar um perfil investigativo de uma possibilidade de uma alteração em relação à coagulação. Então é muito interessante porque, na maioria das vezes, as pessoas não têm noção o quanto um examezinho, tá? Que quando a gente tem justificativa, a gente consegue fazer com que o plano de saúde pague, que se chama metileno tetrahidrofolato redutase, tá? Esse polimorfismo faz com que tu tenha mais dificuldade em relação à tua coagulação, e é muito interessante porque isso facilita a trombose. Junto com isso, faz com que a criança, por exemplo, a mãe, durante a gestação, tenha muito mais dificuldade de enviar sangue para esse bebê do que uma mãe normal, que não tem o polimorfismo, tá? E aí é muito interessante porque essa mãe pode ter perdido o bebê por descolamento de placenta, tá? Que isso são coisas importantes e vocês vão ver que isso tem total associação com nutrição. Só que se tu não fizer a investigação, tem gente que me pergunta assim, mas Carol, eu preciso fazer o teste genético? Tem gente que não vai ter dinheiro para fazer o teste genético, mas tu entendendo sobre a ação da metileno, tu consegue saber os exames a pedir, o tipo de suplemento a usar para melhorar essa mulher. Uma das coisas que tu tem que perguntar para essa mulher, e isso eu quero que tu anote bem importante aí, nas gestações anteriores que teve o aborto, tu fez uso de ácido fólico? Se ela te disse, eu fiz uso de ácido fólico, 5 mg, e assim vai. Tu pergunta para ela, tu usou ácido fólico ou tu usou metilfolato? Questiona isso, porque isso é uma das coisas que a gente pode tratar, né, nessa paciente. Então é uma ação extremamente interessante. E aí tem uma coisa muito legal quando a gente pensa nesses distúrbios de coagulação, tem outras patologias que eu sugiro vocês que vocês questionem as pacientes de vocês que estão associadas ao que é conhecido em medicina como sangue pegajoso. Nossa, Carol, que loucura é essa? Lúpus eritematoso pode levar a uma alteração em relação à coagulação, onde a gente tem um ataque do sistema imune contra as nossas proteínas no sangue. Então isso é muito interessante. E tem uma síndrome chamada SAF, S-A-F, que eu vou te passar os exames rapidinho, para que depois tu possa fazer uma análise maior sobre as perturbações de coagulação que essa pessoa pode ter, que essa mulher pode ter, que é justamente uma alteração chamada síndrome anticorpo antifosfolipídico, tá? Ou fosfolípide, né? Síndrome do anticorpo antifosfolípide ou antifosfolipídico, tá?
Tanto o lúpus quanto a SAF trazem essa alteração de coagulação também, tá? Então, isso são coisas importantes para a gente ter uma ideia. Carol, como é que eu avalio isso? Se essa paciente chegou para mim, já perdeu o bebê, como é que eu avalio isso? É muito interessante porque existem alguns exames, descobri que tem o SAF esse ano. Olha aí, Mônica. Só para tu ter uma noção, é mais comum do que a gente imagina, tá? Então, o que é interessante? As mulheres que têm SAF, elas podem ter descolamento de placenta com mais facilidade, o bebê começar a diminuir o ganho de peso no final da gestação, ela pode ter sentir mais frio, né, durante a gestação por alteração de circulação, e aí tu começa, ó lá, aqui, nunca teve aborto, que bom, mas aí que eu digo, tu pega uma mulher que se alimenta bem e uma mulher que não se alimenta bem, é o diferencial para que ela possa desenvolver o aborto e a outra não. Porque vocês vão ver que não é uma coisa única, por isso que a nutrição investigativa eu posso ter SAF, eu posso engravidar. Só que aí vai depender da forma como eu estou sendo tratada durante a gestação, né? Então, uma das coisas interessantes que eu queria chamar a atenção, 3 exames eu quero que tu anote, tá? Os anticorpos antifosfolípide, tá? Boa noite, boa noite. Anticorpos antifosfolípide. Eu tive uma paciente com SAF que descobrimos somente depois do 3º aborto. É essas coisas que eu digo que são extremamente tristes e essas coisas a gente consegue melhorar. Então, quais são os 3 exames que vocês podem pedir? Os anticorpos antifosfolípide, anticardiolipina, que vocês já devem ter visto vários cardiologistas pedirem, tá? Isso é outra coisa extremamente interessante para a gente ter uma noção sobre a coagulação. E o anti-beta-2 glicoproteína. Anti-beta-2 glicoproteína. Esses 3 vão te mostrar uma tendência a uma alteração de coagulação, tá? Então, essas coisas, tive uma paciente com trombofilia, já tinha tido 4... Gente, quando a gente começa a dividir isso, a gente começa a ver que é mais comum. E o problema, nem nutri, nem gineco, muitas vezes chega a essa conclusão. Isso para nós é muito importante, porque nesse tipo de paciente, a gente precisa cuidar algumas situações que são importantes, né? A metileno tetrahidrofolato redutase é a primeira coisa que a gente vai pensar, né? Só que esses 3 exames que eu acabei de te dizer, tu também pode trabalhar nesse teu paciente para tentar entender como é que está o processo de coagulação desse paciente, tu entende? Outras coisas, mais exames que tu pode fazer, B12, ácido fólico, tá? E B6. Esses 3 aqui trabalham a conversão de homocisteína e metionina. A homocisteína sozinha já é um fator de agregação plaquetária, certo? Então isso para nós é muito importante. Os exames que a gente tem que falar é os anticorpos antifosfolípides, certo? Anticardiolipina, certo? E anti-beta-2 glicoproteína, glicoproteína, certo? Depois eu posso escrever no Telegram para vocês. Junto com isso, tu vai pedir B6, B12, ácido fólico. Eu pediria, sem pensar, homocisteína para essa paciente, certo? Pediria alguns exames de coagulação, justamente para ver se o tempo de coagulação dessa paciente, como é que ele tá, se ele tá rápido demais, se ele não tá. Essas 2 coisas, essas avaliações para nós são muito interessantes para a gente conseguir entender e melhorar esse paciente. Se o paciente já fez o teste genético, né, da metileno tetrahidrofolato redutase, a gente também consegue ter uma ideia se ele tem ou não alteração na conversão de ácido fólico e metilfolato, que é imprescindível para a gente diminuir esse processo trombótico. Então essas coisas para nós são muito interessantes. E aí tu começa a juntar as coisas e é muito interessante. Por quê? Os estudos mostram que quando tu tem uma alteração nesse polimorfismo da metileno tetrahidrofolato redutase, tu também aumenta o risco de filhos com síndrome de Down, má formação cardíaca. Então tu tem exames, tu tem estudos mostrando que esse exame é extremamente importante até para justificar às vezes o histórico de aborto. Eu tive um bebê com má formação que não vingou, e aí tu começa a entender melhor esse paciente, né? Tu sabe que tem uma coisa muito interessante, quando tu pega os pacientes com SAF, e olha que coisa interessante. Quem já foi meu aluno por aí, já deve ter me visto falar que na gestação da minha bebê, eu tive muito problema, e eu sabia que eu era alterada em relação a metileno tetrahidrofolato redutase, eu sou polimórfica. E só para vocês terem uma ideia, eu tive descolamento de placenta, tá? Tive que usar a progesterona, que faz essa manutenção que a gente tem de gestação.
E aí é muito interessante, por quê? Porque uma das coisas que eu não sabia, né, que quando a pessoa tem uma progesterona alta, uma gestação com bastante hormônio, ela enjoa, que é um horror. Isso é um sintoma, isso é importante na nutrição investigativa, né? Tu enjoou muito, tu não enjoou? Quando a mulher enjoa muito, a progesterona tá lá em cima. Eu não tive enjoo, só para vocês terem uma ideia. E aí o que a gente observa? Eu tive que usar um medicamento chamado Ultrogestan, que é justamente para tentar manter os níveis mais altos de progesterona que mantém a gestação. Aí tu começa a juntar tudo que vai fazer os abortos de repetição, né? Alteração em relação à progesterona, alteração em relação à coagulação, polimorfismo, né? Histórico familiar em relação a aborto, a disfunção, como eu falei para vocês, endotelial da família, tanto da mãe, tias, avós, isso pra gente é muito importante. Outra coisa que é muito interessante, tá? Nossa, como assim? Oi, Fábio! Como assim não fala enjoo? Aí que tá, existem alterações assim que são muito interessantes em relação a isso. Eu praticamente não tive enjoo. E quando a gente tem pacientes que têm progesterona muito baixa, isso também acontece. Tem pessoas que têm progesterona alta, que isso é bom, porque aí às vezes o problema da gestação não é a progesterona tá ok, pode ser outro problema. Por isso que eu digo que a gente vai juntando as pecinhas para entender. Outra coisa que eu te sugiro questionar a tua paciente é o histórico de problemas da tireoide. Tá? Então isso é muito, muito, muito importante em relação às alterações da tireoide. E aí eu digo para vocês que não só problemas de tireoide, como também problemas associados à obesidade. Tem um estudo até que eu botei para vocês, um estudo muito legal, que fala sobre a composição corporal, que é o estudo do EPIC, né, que é um dos estudos mais legais, que é do European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, é uma corte mega gigantesca. E lá eles falam bastante justamente sobre composição corporal, eu vou passar esse artigo para vocês, e eles mostraram que a composição corporal tem a ver também com ócitos ruins, né? Então na nutrição investigativa, a composição corporal da mãe nos faz diferença. E além disso, a gente sabe que é muito importante eu ter progesterona alta para manutenção de gestação, ter níveis ok de estrogênio, né, são extremamente importantes, porque o estrogênio ele está associado principalmente com o nosso sistema de coagulação, de circulação. Só para vocês terem noção, no terceiro mês é o nível máximo que a gente vai ter em relação a estrogênio. E é muito legal, por quê? Porque no final do terceiro mês é onde tu tá com o maior nível de volume sanguíneo. Quem faz esse controle de volume sanguíneo é justamente o estrogênio. Então, se tu pega uma pessoa, por exemplo, que não tem um estrogênio muito alto, tá? Eu tive várias pacientes com histórico de aborto de repetição, que também não tinham níveis altos de estrogênio. Não tendo níveis altos de estrogênio, eu não consigo aumentar aquele monte de sangue que o meu corpo tem que aumentar, certo? E aí o que acontece? Se eu tenho alteração na metileno tetrahidrofolato redutase, junto com isso, eu não tenho um adequado volume de sangue, existem alguns sintomas que tu precisa notar para conseguir ir entendendo como é que está teu paciente. Se a tua paciente sentir muito frio, estrogênio baixo. Se ela não tiver muita libido durante a gestação, pode ser estrogênio baixo. Então, isso são coisas interessantes que a gente tem que associar, porque muitas mulheres têm testosterona, mulheres ainda mais quando a mulher engravida mais próximo dos 40 anos, essas sintomatologias vão aparecer. Então a gente tem que começar a entender se é hormônio, se é a parte genética, se é hormônio mais a parte genética, se é hormônio, parte genética, parte circulatória, né? Então essas coisas para nós são importantes. Qual é o sintoma de uma mulher que tem estrogênio ok durante a gestação? Na maioria das vezes ela tem dor de cabeça. Na maioria das vezes ela quer transar a gestação inteira, tá? Ela tá com a libido lá em cima. E na maioria das vezes ela tem sintoma de rinite, ela chega a ficar com o nariz inchado, tá? E uma coisa muito legal é que ela sente muito calor, ou seja, a circulação tá a 1000, certo? Então isso já é uma ação de estrogênio positiva. Agora, o que acontece quando tu pega uma mulher que tem um problema de estrogênio baixo, né? O que vai acontecer? Ela sente mais frio, ela tem tendência a ter mais problema de coagulação, principalmente porque o bebê precisa de um aumento de aporte sanguíneo e essa mãe não está dando o aumento de aporte sanguíneo. E aí o que é importante a gente olhar? Hematócrito durante a gestação. Se o hematócrito subiu demais,
a gente tem que começar a imaginar. Olha lá, ó, descobri SAF e eu tive isso também. Síndrome de Renault, frio. Eu tive frio, e quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais calorenta do universo. Eu tive um frio que eu não conseguia me aquecer de jeito nenhum. E aí, também quem já foi meu aluno e me pegou na época grávida, me viu falar das fotos que eu tive na minha perna, que eu tive umas marcas na perna que absolutamente ninguém, nem o meu cardio, nem a minha gineco me disseram o que era aquilo. Nossa, eu nunca tinha visto. Hoje, estudando pra gente fazer essa live, pra tentar trazer tudo atualizado, o que eu achei no artigo de 2020? Falando justamente daquilo que eu tinha que eu não sabia o nome. Se chama livedo reticular. Depois lá no grupo eu posso postar uma foto do que é um livedo reticular. São alterações de coagulação onde a tua perna fica toda manchada, toda cheia de mancha. Ninguém descobriu o que é isso. É o que eles chamam de lesão na pele com aspecto marmóreo. Parece que a tua perna fica marmorizada, só que com umas raias vermelhas, tá? Isso tem uma associação direta a uma alteração de coagulação. Então, o que tu começa? Por isso que eu digo que tu tem que fazer uma associação importante, né, para conseguir trabalhar coisas legais nessa pessoa. Por que eu te digo que tu tem que pensar isso? Se a tua paciente, por exemplo, tem um problema de uma vitamina K, que é um coagulante, dela tá muito alta, a vitamina K tá alta, ela também vai ter problema de mais coagular ainda. Então é outra coisa que tu precisa avaliar nessa tua paciente. Tem várias ações importantes para a gente tentar entender o que está causando isso nessa paciente. Então é muito interessante quando a gente pensa em relação a alterações hormonais, alterações de coagulação, é muito importante tu avaliar, por exemplo, antes da mulher engravidar, tá? Perguntas para tu fazer de nutrição investigativa para a gente tentar entender mais esse aborto de repetição. Me conta uma coisa, antes de engravidar, como é que era o teu ciclo? Tu tinha escape? Aí se ela te disser, nossa, eu tinha escape durante a gestação, durante a minha menstruação normal, o que a gente sabe? Quando a gente tem uma progesterona mais baixa, eu tendo a ter mais escapes, né? E isso é extremamente interessante, porque na maioria das vezes o pessoal não tem noção que são menstruações mais longas, com mais volume, mais escape, ciclo irregular, que muitas vezes confunde com endometriose. Mas aí a paciente faz exame e não tem endometriose. Mas o que ela pode ter? Progesterona baixa. E aí aquilo que eu digo para vocês, uma mulher com uma progesterona baixa antes de engravidar, possivelmente quando ela engravide, ela vai ter que usar hormônio como outra gestã que eu disse para vocês para tentar manter essa gestação. Entenderam? Porque senão ela não mantém gestação. Então essas descola a placenta, perde o bebê antes das 20 semanas. Então essas coisas para nós são extremamente importantes para a gente montar um quadro do que fazer com essa mulher. Por quê? Por que eu tô te dizendo isso? Tem a ver com nutrição? Muito. Primeira coisa que eu digo para vocês, escolha de metilfolato por causa da metileno tetrahidrofolato redutase. Cuidado com alimentos muito ricos em soja, porque o excesso de soja aumenta demais o estrogênio e a gente tem uma contrarregulação de estrogênio e progesterona. Lembra que se eu aumento demais o estrogênio e baixo demais a progesterona, eu não mantenho gestação. Porque, como eu disse para você, a progesterona ela é responsável por implantação daquele bebê e manutenção de gestação. Então, isso são coisas da gente perguntar. E o que eu vejo muito? Muitas mulheres, por aquela ideia que eu não sei de onde é que tiraram de que leite é inflamatório, olhem no PubMed que não é inflamatório, as pessoas acabam tomando soja. Só que soja, os compostos goitrogênicos da soja fazem alteração no peso e aumentam o nódulo na tireoide. E a gente sabe que a tireoide regula o metabolismo. No momento que eu tenho uma alteração de metabolismo, eu posso ter uma alteração em relação à célula adiposa. E aí a outra coisa que eu queria te lembrar, em composição corporal da gestante ou da mulher que quer gestar, é muito importante a gente cuidar para que ela tenha uma composição corporal com bem menos gordura, principalmente com menos gordura visceral. Por quê? Excesso de tecido adiposo, o que vai acontecer? Estímulo de liberação de estrogênio. A gente sabe que o nosso tecido adiposo, ele tem uma tendência de aumentar os níveis de estrogênio, tanto que no menino, por exemplo, pode aumentar até mama, né, como a gente sabe. Então é muito interessante ter o bilauzinho menorzinho, né? Então essas coisas para nós são muito importantes, por quê? Porque para a mulher que quer engravidar, a gente já sabe que ter o aumento de obesidade, ter o aumento dessa célula adiposa, piora a qualidade do ósseo e junto com isso aumenta o excesso de estrogênio.
E aí eu tendo uma alteração de estrogênio um pouco mais alta, eu posso ter dificuldade em relação à manutenção de gestação também. Então por isso que eu digo, a gente vai começar a pontuar as coisas. E aí olha que coisa interessante. Teve um estudo que eu também vou disponibilizar para vocês, chamando a atenção de risco cardiovascular e aborto. Essas mulheres que tiveram dificuldade, tá, em relação, tiveram alterações circulatórias, né, e dificuldade de manutenção de gestação, tem estudos mostrando que anos depois ela pode ser mais propensa ao infarto agudo do miocárdio, né? E aí entra a associação que eu falei para vocês em relação à coagulação. O que é mais assustador? Porque as pessoas não dosam B6, não dosam ácido fólico, não dosam B6, B12 e ácido fólico, os três que eu queria falar para vocês. Não dosam às vezes B12, né? E eu tenho que me lembrar que para eu fazer a conversão justamente da homocisteína em metionina, eu preciso de B6, B12 ácido fólico. Se eu não tenho uma dosagem boa de B6, B12 ácido fólico, eu não transformo homocisteína em metionina. O que acontece? Sobe homocisteína no sangue. Por que eu tô te dizendo isso? Porque tu não vai cuidar da tua paciente só para ela engravidar, só no aborto de repetição. Tu vai pegar essa mulher que às vezes já abortou, daqui a pouco não tem mais filho, não quer mais tentar ter filho, ou já conseguiu ter um filho, embora, porque tu entende que o desfecho ter um filho deixa de lado a ideia de saúde. E nós somos nutricionistas. Então nós vamos pegar essas mulheres ou que seguem abortando, né? Ou que já tiveram filho ou que não tiveram filho, a gente tem que saber que essas mulheres podem ter mais risco de um evento cardiovascular. Então é muito importante a gente pensar nessa mulher e avaliar nessa mulher o metabolismo da B12 dela também, porque a gente só olha para o ácido fólico, é ou não é? Na maioria das vezes o ácido fólico está baixo, mas se essa tua paciente tiver B12 baixa também, eu te sugiro dosar ácido metilmalônico, certo? Que é o metabólito da B12, para ver se eu estou convertendo a B12 ou se eu não estou convertendo a B12, tá? Olha que coisa interessante, eu digo que eu adoro me usar de caso, porque meu caso eu contei para todo mundo porque eu queria difundir isso o máximo que eu pudesse. Eu fiz o exame faz bem pouquinho tempo, sabe quanto é que estava minha B12? 214, B12 extremamente baixa. O que eu já comecei a usar? Complexo B de novo, voltei para aspirina, isso aí foi uma indicação que o meu médico já tinha me dado. Por quê? Já está me mostrando uma alteração de coagulação importante, né? E eu tive aquele livedo reticular que eu falei para vocês nas pernas. E o que é o mais interessante? Pergunta se algum médico me ofereceu a ideia de fazer uso, não só da AS, que na verdade eu conversei com o médico para a gente fazer uso do AS, mas só para tu ter uma ideia, ninguém me falou para usar a metilcobalamina, não me falaram para usar o metilfolato, e é isso que eu quero te ajudar a investigar. Se a tua paciente está com B12 baixa, está com ácido fólico baixo, durante a gestação eu não vejo pedirem ácido fólico e pedirem B12. É ou não é? Exatamente o que a Fábio falou ali, ó, Fábio. É ou não é? E aí que eu digo para vocês, nós precisamos fazer isso. E aí o que eu acho mais triste é que assim, ó, são coisas que são... Eu não vou garantir que é prevenção, porque eu não sou Deus para garantir nada. Mas vocês concordam comigo que a maioria dessas, metabolicamente falando, podem ser bem melhoradas? Então essas coisas, quando eu penso em nutrição investigativa, eu tenho que pensar num histórico de coisas para conseguir entender o que eu tenho que fazer. Outra coisa importante que eu também te botei um artigo para vocês darem uma olhada, é um artigo sobre o índice inflamatório da dieta. Já ouviram falar isso? Índice inflamatório da dieta. Isso é muito interessante, a sigla em inglês é DII. Eles estão mostrando nos estudos, que eu vou te disponibilizar também, chamando a atenção de que quanto maior for o índice inflamatório da dieta, mais risco de aborto também. E está associada com outro gene que também está alterado nas mulheres que têm tendência a aborto de repetição, que é o da interleucina 6. Então, quando a gente pensa em obesidade, alimentação ruim, eu penso em aumento de interleucina 6, aumento de estrogênio. O que isso acontece? Piora a chance de manutenção de gestação. Então, uma das sugestões que a gente pode até falar numa outra live é justamente sobre esse índice, né, de inflamatório da dieta. Porque aí tu começa a juntar tudo. Tecido adiposo em excesso, aumento de interleucina 6, né? Junto com isso, excesso de tecido adiposo, aumento de estrogênio também.
Então, quando tu começa a pontuar as coisas, tu começa a ver um excesso de alteração que faz com que essa mulher não consiga manter a gestação. Uma das sugestões que eu dou para uma mulher, por exemplo, já abortou algumas vezes. Carol, quero engravidar. Ok, nós vamos primeiro reorganizar bem organizadinho. Tua B6, tua B12, teu ácido fólico. A gente vai avaliar muito bem como é que está o intestino dessa paciente por 2 motivos. Vitamina K é produzida no intestino e eu tenho que me lembrar que o intestino é um órgão imune, né? Eu tenho que avaliar anti-TPO nessa minha paciente para ver um risco, por exemplo, de uma tireoidite de Hashimoto, porque a gente sabe que essas alterações que a gente tem de tireoide podem sim facilitar um aumento de aborto, tem estudos te mostrando isso. Outra coisa interessante que é muito importante avaliar é alteração em relação à qualidade uterina. A gente sabe que o excesso adiposo está associado com o aumento de miomas também. Então, olha quanta coisa que a gente tem que começar a associar nessa paciente. Outra coisa que a gente tem que pensar, né? Quanto mais perto dos 40 anos, mais oscilação hormonal para baixo, digamos assim, mais dificuldade de manutenção da gestação. Aí tu começa a juntar tudo. Mais perto dos 40, menor nível de estrogênio e de progesterona. Junto com isso, alteração de composição corporal que muitas vezes acontece. E ainda tem uma coisa, quando a mulher faz tratamento para engravidar e faz uso hormonal, ela pode aumentar mais ainda o tecido adiposo dela. E aí tu lembra, aumentou o tecido adiposo, aumentou a interleucina 6, piora a tendência de conseguir fazer a manutenção dessa gestação. Uma das sugestões que eu falo para vocês também, dose PCR dessa tua paciente. Se o PCR estiver acima de 3, abre o olho, faz aqueles questionamentos que eu te falei antes de gestar. Como é que é? Ela tem escape, o ciclo é longo, o ciclo é curto? Como é que tá? Para entender como é que tá os níveis de progesterona e estrogênio que a gente já falou. Então, por isso que eu digo para vocês, começar a pontuar as coisas, né? Para que a gente consiga de uma forma mais detalhada organizar melhor essa mulher. Porque acreditem no que eu vou dizer para vocês, muitos pacientes perdem os bebês e nada é feito, porque horrível o que eu vou dizer, horrível, mas eu vi isso acontecer. Quando uma pessoa não consegue gestar, e até me chega a me dar uma coisa de falar isso, mas é a maior realidade. Hoje em dia, uma fertilização in vitro, ela custa grana, tá? Então, muitas vezes é mais rentável para um sistema inteiro o paciente ir para a fertilização in vitro, né? Então, existem aquelas situações, a gente sabe disso, nós Nutri aqui, que nem o omeprazol que a gente tanto fala, né? É uma das drogas mais vendidas, ela só rala o paciente, mas ela segue sendo vendida. É que nem essa história, é muito mais rentável, muitas vezes. Ai, Beta, que bom que tu diz verdade, porque chega a me dar uma dor de dizer isso, mas eu tô dizendo isso com um super conhecimento de causa por ter trabalhado nesse meio muito tempo. É muito mais rentável. Então, às vezes, tu usar um metilfolato, tu usar uma metilcobalamina, sabe? Tu organizar esse teu paciente. Eu te faço uma pergunta, desses 3 exames que eu falei pra vocês, anticardiolipina, anticorpos antifosfolipídicos, né? E o anti-beta-2 glicoproteína, quem é que pede isso? Quem é que pede isso? É ou não é? Quem pede isso? Só que esses 3 aqui vão nos mostrar justamente aquela ideia do SAF que eu falei para vocês, né? Então, quando a gente pega um problema em relação a isso, que é uma alteração de coagulação, faz com que essa mulher vai ter perda de bebê muito mais fácil. Essa síndrome do anticorpo antifosfolipídico é muito mais... Olha só aqui na nossa live, né? Em pleno domingo, não tem tanta gente, mas já ouvimos falar 2 casos que falaram de SAF. E aí o que acontece na maioria das vezes? O Nutri não sabe o que fazer numa situação dessa. Se tu pegares um paciente com SAF, minha gente, tu vai dosar B6, tu vai dosar B12, tu vai dosar ácido fólico, tu vai dosar vitamina K. Nós vamos tentar entender melhor, vamos dosar esses anticorpos que eu falei agora para vocês, pra gente tentar entender isso melhor. Faz anti-TPO, ainda mais se essa tua paciente tende a constipação, faz anti-TPO, tá? Faz anti-TPO, porque a gente sabe que ele pode devagarinho fazendo uma alteração e a gente sabe que o nosso corpo, quando eu tenho uma alteração de intestino há muito tempo, posso cursar com doenças autoimunes, e só para quem não sabe, o lúpus e a SAF são doenças autoimunes, né? Essas coisas, gente, parece tudo muito, ai Carol, mas será que seria tão fácil assim? Seria. A Beta tá aí, né, Beta? A gente
a Beta acompanhou minha gestação e foi muito interessante porque assim, ó, eu sabendo disso, eu fiz o uso de anticoagulante, eu fiz uso de B6, eu fiz uso de B6, fiz uso de B12, só que na forma de metilcobalamina, e fiz uso de B9 na forma de metilfolato, tá? A Beta tá aí pra provar. O cordão umbilical da minha filha era um negócio dessa grossura. Passou sangue, que foi uma maravilha. Porque a minha maior preocupação era justamente não chegar o sangue, que é por isso que eu tô fazendo essa live aqui para chamar a atenção de vocês. A dificuldade de coagulação que essa mulher pode ter. Dificuldade não, a facilidade de coagulação. Por isso que muitas vezes essa mulher, em determinados períodos da gestação, ela vai ter dificuldade de nutrir o bebê. A perfusão sanguínea no cordão umbilical começa a ficar baixa. O percentil de crescimento da criança começa a cair. Tu entende? E essas coisas são coisas que a gente pode fazer. Por isso que eu digo pra vocês, tem a ver com nutrição? Muito. Muito, muito. Pedindo os exames corretos, todos esses que eu falei. Essa live vai ficar gravada lá no nosso Telegram. Assiste de novo. Quem não conseguiu anotar, anota de novo as coisas, tá? Falei tudo lá, vou botar artigos pra vocês. Por quê? Porque muitas mulheres estão perdendo o bebê, e aí eu vou falar pra vocês uma coisa muito triste de te dizer isso, mas muitas mulheres estão perdendo o bebê de uma forma desnecessária. Tu entende? Desnecessária. Se a gente conseguisse trabalhar essa mulher de uma forma muito mais preventiva e durante a gestação tratativa, eu não teria tanta dificuldade em relação a isso. Então é aquela coisa que eu digo assim, ó, hoje a gente consegue com justificativa que o convênio pague o exame do gene da metileno tetrahidrofolato redutase. Carol, eu quero engravidar, mas como eu não tenho nenhum, a princípio não sei de nenhum problema, eu quero fazer esse teste. Me chama no inbox depois, tá? A gente consegue fazer esse teste hoje, a gente consegue desconto para o nutricionista. Só que aí tu não consegue fazer só esse teste específico, tu faz o teste completo, tá? O teste completo, que é o de nutrigenética, que é bem legal, porque aí tu consegue ver várias coisas, B12 tu vai ver B6, tu vai ver ácido fólico, tu consegue ver bem mais coisas, né? Vai ver alteração de tireoide. Cara, eu tenho histórico familiar de coagulação, e a doutora Roberta viu meu cordão umbilical bem fininho, ó lá. Por isso que eu digo, nessas situações a gente começa a ver que o negócio é muito mais comum do que a gente fala. E uma coisa, agora vamos mudar de gestação e vamos para o outro lado. Essa mesma alteração de coagulação que tu tem durante a gestação, isso vai fazendo que quando passa o tempo tu vai ficando mais esquecida. Agora eu vou falar nisso, o pessoal vai esquecer de toda a live e vai querer só isso. Tu vai tender a mais celulite por causa do problema de coagulação, né, de circulação. Então, tem várias associações importantes. Tem estudos, inclusive, associando com maior risco de Alzheimer, entende? Então, por isso que eu falo, assim, que eu acredito muito na nutrição investigativa. Tu pontua várias coisas, tu organiza várias coisas e tu consegue levar uma gestação legal. Tu imagina que eu descolhei a placenta e quase perdi a Júlia. Eu tive que usar hormônio, tive que fazer repouso, um monte de coisa, mas ok. Só que o que eu fiz sabendo de tudo isso? Comecei a tomar tudo que eu sabia que eu tinha que tomar, que foi o que eu já te comentei, para evitar perder. E fui até o final da gestação, cuidando. Que é aquela ideia que a gente fala dos primeiros 3 meses, quem tem polimorfismo na metileno vai tomar? E aí vocês me perguntam assim, Carol, tu toma isso? Só pra vocês terem noção, depois que eu fiz o meu exame de B12 deu tão baixo agora, eu voltei de novo com metilfolato, eu voltei de novo com metilcobalamina. Por quê? Porque eu não quero engravidar mais. Mas o que eu quero? Manter minha cachola funcionante. Minha circulação, eu não quero... Lembra que eu te falei do artigo que falou da associação em relação a infarto do miocárdio? A Beta sabe. Eu tô com uma alteraçãozinha no coração, que possivelmente tenha sido desse problema, né, dessa alteração genética. Isso ficou, meu batimento cardíaco. E aí é só tu pensar... Eu não tive crise hipertensiva em nenhum momento, mas meu batimento cardíaco era lá em cima. Por quê? Dano endotelial. E aí, quando eu falei pra minha gineco que eu queria pedir fibrinogênio, ai, para com isso. Que para com isso? Fui lá e fiz pagando o fibrinogênio. Por quê? Se o fibrinogênio tá alto, mostra que o teu vaso sanguíneo tá se coagulando.
além de eu ter risco de AVC, e aí vocês vão para a internet que vocês vão ver pessoas que tiveram bebê e fizeram AVC depois. Ou nunca viram isso? Tem vários Instagrams famosíssimos onde a pessoa fez um AVC depois. Ai, coitado, isso aí foi uma coisa de Deus. Isso foi coisa de saúde. Isso foi coisa onde não existiu um entendimento dessa situação dessa pessoa. Possivelmente ela estivesse... E aí a gente junta as pecinhas. Bebê com baixo peso ao nascer, baixo peso durante a gestação, alteração do cordão umbilical que é avaliado durante a gestação. Só que as coisas ficam, porque o Brasil não é um país de prevenção, o Brasil é um país de tratar. O valor médio, tá? O valor médio desse teste genético fica em torno de 2.800, tá bom? 2.800 eles parcelam em 12 vezes. Que também, eu digo, facilita, porque tu descobre várias coisas. Por isso que eu falo assim pra vocês, quando eu penso em nutrição investigativa, eu não sei vocês, mas pra mim isso faz todo sentido no entendimento e prevenção de uma doença. Olha lá, ó, AVC pós-cesárea, é ou não é, Beta? Sabe? E aí o que eu fico com? Eu fico com raiva, tá? Porque eu penso assim, quantas famílias se ferram, quantos bebês são perdidos por situações que a gente pode melhorar. Carol, é garantia do que tu tá te dizendo? Não, porque eu não sou mãe de nada. Daqui a pouco tem outras coisas que a gente não sabe. Daqui a pouco tem outros problemas, né, que pode estar acontecendo, uma formação, outras coisas. Só que eu quero só te lembrar que a alteração da metileno tetrahidrofolato redutase também gera uma formação, principalmente cardíaca. E aí quem vive disso, e eu foram anos trabalhando no Mãe de Deus, só com gestante que tinha feito fertilização in vitro. E era um show de horror, porque era uma coisa atrás da outra. Entenderam? E aí o que eu fico pensando hoje? Por que a gente não pode criar protocolos dentro das nossas clínicas para tentar entender isso? Ah, mas não é normal pedir o B6, B12, ácido fólico, fibrinogênio, homocisteína. Não é normal, mas daqui a pouco a criatura perdeu 1, 2 bebês, tu vai fazer o quê? Esperar ela perder o terceiro? Ou daqui a pouco nem mais poder ter filho? Porque as pessoas vão se deprimindo em relação a isso. Já me enfureci aqui, porque eu fico com pena. Eu trabalhei 6 anos dentro da gineco, vendo mulheres com vidas destruídas porque não conseguiam ter filho, sabe? E aí tudo isso que eu montei pra vocês, se vocês quiserem eu cito, eu listei aqui pra não esquecer de te dizer. Querem, eu dito tudo de novo, pra gente até finalizar a live, porque pra variar, eu vou ter que mudar que essa live é 30 minutos, porque eu nunca vou conseguir fazer essa live em 30 minutos. Mas vamos anotar lá a notícia investigativa pra isso? Vamos anotar as possíveis causas? Primeira causa. Histórico materno de aborto. Materno não é da grávida, é da mãe da grávida. Isso para nós pode predizer, se ela não tiver grana, minha gente, para fazer o teste genético, a gente já consegue ver pela genética da família. Combinado? Histórico materno de aborto, tá? Histórico materno endotelial. Histórico materno endotelial é varizes na mãe, tia, avó, AVC na mãe, tia, avó, irmã, edema em membro inferior, principalmente em mãe, tia, avó. Isso te mostra o histórico materno endotelial, certo? Perturbações de coagulação. E aí eu chamo a atenção de vocês sobre o lúpus eritematoso, sobre a SAF que a gente já falou, tá? E depois do que hoje estudando e sabendo o Livedo que eu te falei, questiona na família Livedo, depois tu entra na internet e digita, tá? Se tu quiser eu vou botar a foto da minha coxa para vocês verem lá o que eu tive. Livedo reticular, tá? A Beta vai lembrar de eu falar isso para ela. E a gente não sabia que jossa que era isso. Hoje, estudando, o nome é Livedo reticular, que deu para ver extremamente claro que é uma associação de coagulação que eu tive associada a metileno tetrahidrofolato redutase, tá? Problemas de tireoide. Avalia o anti-TPO da tua paciente também, justamente porque a gente sabe que tu pode ter uma alteração de tireoide e isso fazer uma alteração em relação à composição e funcionamento do composição corporal e funcionamento de metabolismo. Problema uterino, e aí é muito interessante que pacientes que tenham mais mioma, que tenham adenomiose, tá? São associações importantes também em relação a metileno tetrahidrofolato redutase. Se for uma causa genética da metileno tetrahidrofolato redutase, né, que esse gene que aparece no teste também. A idade, quanto mais perto dos 40, pior é. Chama atenção em relação à composição corporal, excesso de estrogênios para nós é muito importante, né?
Junto com isso, a obesidade está associada com piora da qualidade oocytária, certo? Histórico familiar, isso tu não pode esquecer de questionar, tá? Histórico familiar, principalmente na mãe, na família da mãe, de AVC, de infarto, tudo isso para nós prediz muita coisa. Questiona variz, como eu já tinha dito, que isso pra gente pode nos mostrar uma predição importante. Outra coisa, pensando em relação, eu não tenho isso, mas eu tenho uma alimentação muito ruim. O artigo que eu vou mostrar para vocês mostra uma associação de interleucina 6 aumentada, que também leva a um processo inflamatório generalizado, que pode facilitar com o passar do tempo até mesmo uma alteração de tireoide, e isso tem a ver com o nosso DII, que é o índice inflamatório da dieta. Então essas coisas para nós são importantes, por isso que tu tem que avaliar a qualidade da dieta do teu paciente. Avaliar consumo de B6, B12, ácido fólico, se há necessidade de fazer, por exemplo, quando ela teve o aborto, qual foi a forma de ácido fólico que ela tomou? Era ácido fólico ou era metilfolato? Por quanto tempo ela tomou? Ela tomou antes? Ela tomou 3 meses antes? Ela tomou 3 meses depois de grávida? Como é que foi? Pra gente começar a entender. Nesse teste genético, eles avaliam também a interleucina 6, porque tem estudos mostrando que o polimorfismo na interleucina 6 também está associado com aborto de repetição. Então, B6, B12, ácido fólico, alterações de homocisteína, que a gente vê no teste também, a gente consegue predizer problemas que essa paciente pode vir a ter ou justificar os problemas que ela está tendo. Então, por isso que eu digo para vocês, assim, é muito interessante aquilo que eu falei para vocês em relação à sintomatologia, quando o estrogênio da mulher tá bom na gestação, quando a progesterona da mulher tá ruim na gestação e antes de gestar, são sintomas que a gente precisa avaliar na nutrição investigativa para saber o que fazer com essa mulher. Porque, por exemplo, se eu pego uma mulher que já tem uma tendência a estrogênio muito alto, o que vai acontecer? Ela pode não ter manutenção de gestação tão boa assim. Então, essas coisas pra gente são muito legais para a gente conseguir tratar mais especificamente essa mãe, entenderam? Porque eu sempre digo assim, só quem já perdeu o bebê sabe o que é perder um bebê, né? Então, quantas coisas, gente, são fáceis de fazer, mas infelizmente nem sempre são feitas, é ou não é? Então, eu espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas, me mandem dúvidas. Peguem essa live, vai estar lá no Telegram, os artigos vão estar lá no Telegram, eu vou botar lá pra vocês, porque eu acho que a gente pode ajudar muita mãe que daqui a pouco perdeu um. Mas Carol, ela perdeu só um, tá, tu vai esperar perder o segundo e o terceiro, porque a definição de aborto de repetição são 3, mas ela só teve um. Mas então pode ser? Eu não sei. Sabe uma frase que eu adoro, achando morrer um burro? Na dúvida, pede o exame. Entende? Vai esperar ela perder bebê de novo? Não. E o que fazer? O que são essas coisas fáceis? É aquilo que eu digo para vocês. É a gente organizar a forma de ácido fólico que tu vai fazer, é organizar o intestino, tu vai organizar se ela vai usar B6, vai usar B6, metilfolato e metilcobalamina, ou B6, metilfolato e B12, vai depender. Aí a gente consegue, conforme o que a gente vai investigando, a gente consegue entender o que essa pessoa tem. Tu entende? Teria uma dosagem de metilfolato 400 miligramas. E assim, o que é importante a gente pensar na B12 do paciente? Quanto que tá a B12 do paciente? Para aí a gente ver quanto. Eu sempre digo assim, dependendo da situação, gente, eu não vou mentir para vocês, não vai adiantar suplementar via oral. Tu vai ter que suplementar justamente com injeção. Né? Só que aí é importante tu dosar o ácido metilmalônico, porque daqui a pouco tu tá dando injeções de grandes quantidades de B12, mas tu não converte na forma ativa. Então, por isso que é importante, testa. Utiliza, por exemplo, o nutricionista na UL. Não melhorou? Vai para metilcobalamina. Entenderam? Então, essas coisas pra gente é muito interessante. Por isso que eu digo, tu vai ter que avaliar. Vamos avaliando, para conseguir entender o que está acontecendo. Ouvi isso de um hemato, mas só perdeu uma vez, tem que esperar a pessoa com 40 anos. Fábio, eu digo, será que ela gostaria de dizer, de ouvir isso ela? Né? De esperar, vamos esperar. Não tem que esperar coisa nenhuma, tem que prevenir. Eu sempre digo assim, prevenir ou tentar prevenir, porque daqui a pouco podem ser outras coisas. Pode ser alguma alteração entre espermatozoide e óvulo, a gente não sabe, mas concordam que dentro do que a gente nutri pode fazer, a gente tem que fazer?
É ou não é? Porque uma coisa é importante tu saber, eu posso ter perda de bebê por diversas situações, inclusive aqui, ó, a cabeça, não é só às vezes só o físico. Eu tive uma situação que eu vou falar pra vocês, vão dizer, nossa, nada a ver ela dizer isso, mas eu vi isso acontecer. Eu tive uma situação de uma mulher que a gente estava com ela, sei lá, uns 4 anos, lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Viraram ela do avesso, fizeram tudo quanto era exame que vocês podem imaginar, não dava nada. Até que uma psicóloga do grupo, numa das conversas que a gente fazia quinzenalmente, chamou a atenção para uma coisa. Gente, ela tem muita culpa porque ela perdeu um bebê e foi associado muitas coisas que ela fez durante o início da gestação. Então, no fundo, ela se sentia culpada. E aí a psicóloga chamou a atenção que talvez essa não manutenção de gravidez ou não engravidar, né, poderia sim estar associado aqui. Então, por isso que eu digo, depende muito. Estrogênio e progesterona, fazer dosagem sanguínea para saber se está, sem sombra de dúvida. A gente precisa fazer esses exames para ver como é que estão os níveis, porque daqui a pouco é aquela droga de valor mínimo e máximo. E muitas vezes tu avalia se está bem no mínimo máximo, só que daqui a pouco ele está no limite inferior. Só que aí, limite inferior, mais alteração de várias outras coisas, por mais que esteja dentro do nível, o que vai acontecer? Somando todas as intercorrências, a dificuldade vai acontecer. Por isso que eu digo que a nutrição investigativa, tu pontua tudo. Na minha cabeça, a nutrição investigativa é o resultado para muita coisa, sabe? Porque aí tu consegue ir pontuando e achando os problemas. Quando tiver doença celíaca, seguir esse mesmo raciocínio, ainda mais, Rômulo, assim, ó, na doença celíaca, quando o paciente cursa com a função desabsortiva. E aí eu chamo a atenção para muita mulher celíaca que quer engravidar, que realmente cuide para que não tenha aquele um pouquinho, porque ainda existe gente celíaca, acreditem se quiser. Ainda existe gente celíaca que acha que um pouquinho dá para comer. Só que lembre que eu estou dizendo para vocês que existem várias ações inflamatórias que podem fazer com que a gente curse com uma alteração de coagulação. Então isso para nós é extremamente importante. Gineco dizer que não adianta, que só estará alterado na menopausa. Ah, Maria, pelo amor de Deus, sabe? É para matar. Ah, olha a Nath aí. Gente, se vocês olharem a minha cara... Nath, pena que tu não pode aparecer, né, Nath? Cara, eu e a Nath, a gente tá acabada. Se tudo der certo, o Senhor novo, gente, a gente só diz assim, ai, tá tão bonitinho. Gente, o Senhor tá demais, a gente tá com 15 empresas já. Amanhã, cruzem os dedos, porque a gente vai tentar mais algumas. Para quem não assistiu a aula da Miralles, lembra que ela era aquele evento internacional, a gente conseguiu a aula para vocês, tá? Então vai estar lá, então se tudo der certo, se a gente conseguir com o pessoal de Curitiba acabar hoje, amanhã vai estar no ar. Fabi, nossa profissão é o máximo, sabe? É o máximo, mas vocês concordam que a gente tem que fazer ela ser o máximo? Porque tem muita coisa legal pra gente fazer. A investigação, eu sempre digo assim, ó, pra mim... Vitamina D, sim, tem vários estudos também de vitamina D, mas a vitamina D sozinha ela baixa, todos os outros exames normais, tu não tem tanto problema de infertilidade quanto vitamina D, metilcobalamina, metilfolato alterado. Ela sozinha pode cursar com uma menor qualidade ossária, né? Mas por isso que eu digo que tu tem que pontuar. Existe uma das coisas que fala da alteração de vitamina D é infertilidade, mas ela não vem sozinha, tá? Os estudos comprovaram que ela sozinha não prediz muita coisa. Aí vem as combinações de outras coisas que potencializam o problema, entenderam? Então eu digo pra vocês assim, ó, pra mim, como Nutri, isso faz sentido, as coisas fazem sentido, sabe? Porque o que me dói é as coisas parecerem que são, é isso. Cara, não, as coisas têm que ser mais bem investigadas porque a gente consegue mudar muito as coisas, sabe? Só que a gente tem que entender e ir jogando, sabe, uma pecinha pra cá, uma pecinha pra lá, é o quebra-cabeça. A nutrição investigativa. Por isso que eu falo, primeira coluna, queixa, segunda coluna, possíveis causas, terceira coluna, possíveis resultados, possíveis tratamentos, quarta coluna, possíveis resultados. Isso vai fazer com que a gente seja
infinitamente mais, seja um diferencial na vida de um paciente nosso. Tem alguma falta de nutriente relacionada a sangramento de escape? Na maioria das vezes, o sangramento de escape pode estar associado à alteração hormonal, né? O que eu te diria, sangramento de escape? Se essa paciente tem roxinhos na pele, tá? E alguns escapes em pequena quantidade, eu pensaria em vitamina K, tá? É uma paciente que, se ela fica muito tempo no computador, o olho fica vermelho, mas são sangramentos pequenininhos. Quando a gente pensa em sangramento hormonal, geralmente ele é um sangramento amarronzado, tá? É como se fosse sempre o final da gestação, o final da menstruação, entenderam? Então, por isso que é muito interessante. Eu pergunto para o paciente que cor é o sangue que tu menstrua. O paciente às vezes me olha, eu digo, é vermelho, ele é amarronzado, porque isso para nós prediz, inclusive, a qualidade que a gente tem em relação ao sistema hormonal dessa paciente. Então, assim, ó, a gente está acabando, tem 3 minutos. Alguém tem alguma dúvida aí? Me passem se vocês têm alguma dúvida. Vou gravar agora, no que a gente desligar, eu já vou passar para o Telegram. Vou passar os artigos para o Telegram, certo? Quem não está seguindo o Sênior, segue o Sênior. A plataforma ainda não está no ar porque a gente está alterando ela, mas é app.nanutricão.com.br. Quem tá no inglês, amanhã a gente tem aula ao vivo de inglês. Eu vou citar vários sites para vocês que são muito legais pra gente usar, né? E alguns aplicativos também, um aplicativo em especial que eu tô apaixonada, bem interessante. E uma novidade, só contando para vocês, uma novidade rápida do Sênior, é que a gente tem agora eventos nacionais e internacionais numa agenda, tá? Além do monte de coisa que a gente tem lá. Gente, obrigada por todo mundo, que bom que vocês gostaram, tá? Fico muito feliz mesmo. Sugestões lá no nosso Telegram de assuntos para a próxima vez. Ah, quase me esqueci! A gente tem essa semana a live da Dani Lodetti, que eu tinha prometido, de fibromialgia, certo? E a gente vai combinar, não tá certo ainda, numa live essa semana da Apsen, certo? Em algum assunto relacionado a intestino. Mas aí a gente vai passando e avisando para vocês durante a semana, tá bom? Beijo gigantesco para todo mundo, que bom que vocês estavam aqui. Quem quiser assistir de novo, vai estar lá disponível essa aula, lá no nosso Telegram. Certo, minha gente? Beijo, bom final de domingo para todo mundo e boa semana para todo mundo, certo? Beijo e até!